Bom, e a gente continua falando sobre o Banco Central porque ficou para depois do feriado de Páscoa o envio da PEC da autonomia do BC para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Proposta que a gente lembra, né? Amplia a autonomia financeira e orçamentária e reforça as atribuições do Banco Central. É o assunto dela, nossa analista, Lucinda Pinto, que vem conversar com a gente. Tudo bem, Lucinda? Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Tudo bem? E você? Tudo bem, tudo certo. Conta pra gente um pouco sobre esse cenário e esse adiamento. O que ele representa exatamente? Acho que tem uma coisa que eu queria comentar antes, que no fim da semana passada houve um envio de uma nova proposta por parte do líder do PT, que de alguma forma prevê um retrocesso, digamos assim, na autonomia que hoje o Banco Central já dispõe. Quem assina essa proposta é o Pedro Ucizai, que é o líder do PT na Câmara. E a ideia é que, segundo a proposta dele, que o Banco Central volte a ser subordinado ao Ministério da Fazenda, como era antes da autonomia formal aí para a autoridade monetária. E aí a gente foi procurar os representantes, o Plínio Valério, que é o relator da PEC, né, da autonomia do Banco Central, para saber como é que estava o andamento e, de fato, essa sensação é de que tem um esforço aí para adiar, para jogar mais para frente, o que significaria perder o timing no ano, porque quando a gente começar realmente aí com a campanha eleitoral de verdade, muito provável que o Senado fique mobilizado com outros assuntos, mas ele disse que o Plínio, então, Valério, que é o relator dessa PEC, da PEC da autonomia do Banco Central, ele fez um diagnóstico de que essa outra proposta encaminhada pelo PT tem baixíssimas chances de avançar, de chegar ao Senado e, ainda assim, se chegar, na visão dele, tem pouquíssima chance de ser aprovada. Então, não chegou a ser uma preocupação, porque houve um receio aí de que essa proposta, de alguma forma, embaralhasse, atrasasse muito o processo. O fato é que essa PEC, que torna a lei da autonomia do Banco Central passe a ser incorporada pela própria Constituição do Brasil, né? Então se torna algo mais perene. Esse é um ponto super importante, Luciana. Desculpa te interromper, porque a gente fica pensando, mas o BC já não percebeu a autonomia, mas não. A PEC é justamente para colocar na Constituição. É isso mesmo. Hoje ela é definida por uma lei, é mais fácil de alterar, então transformar isso numa PEC, né, numa emenda à Constituição, torna essa autonomia mais consistente, mais duradoura, né, digamos assim. Mais crível, portanto. Então, o que o Plínio Valério disse é que ele, assim que voltar do feriado da Semana Santa, vai, então, entregar o seu relatório à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. E aí, a alteração que ele fez no relatório foi a incorporação de uma emenda encaminhada por um senador petista, que é o Rogério Carvalho, que traz um pouco de, vamos dizer, reforço às possibilidades de intervenção do Banco Central no mercado. Uma das coisas, por exemplo, que essa emenda do senador petista traz é a possibilidade de que o Banco Central faça atuações no mercado secundário, inclusive com entidades e fundos que operam nesse mercado, não necessariamente só junto a instituições financeiras como é atualmente. Essa proposta de emenda gerou um pouco de desconforto, de dúvida, inclusive por parte da CVM, que é hoje o órgão que tem, quem regulamenta, né, o segmento de fundos. Então, gerou um pouco essa dúvida se isso seria um enfraquecimento, digamos assim, da CVM. Mas, segundo o senador Plínio, isso foi bem esclarecido, que, no fim das contas, é uma forma de dar para o Banco Central a possibilidade de ter um olhar mais amplo, né? Porque a gente viu no caso Master, que o problema não se restringia a uma instituição financeira, envolvia várias outras instituições, inclusive fundos de investimento. Então, com esse olhar e com essa possibilidade de fazer outras intervenções, com outras ferramentas, isso tornaria o trabalho do Banco Central mais completo, digamos. E nesse caso, se excluiria também aquela discussão que começou a existir depois do Banco Master, de que talvez o Banco Central poderia cuidar da CVM também? Então,
esse projeto ele não prevê isso não está colocado, mas eu diria que talvez seja um primeiro passo, né, nessa direção de que CVM e Banco Central passem a trabalhar de forma mais integrada e que o Banco Central assuma um pouco esse papel de olhar para os fundos de investimento, que a tese é essa. As coisas elas não estão estancadas num segmento, é preciso ter o olhar do todo e isso ficou muito evidente, muito claro no episódio do Banco Master, então daria mais eficiência. A preocupação de muita gente é o desaparelhamento dos órgãos como um todo, da CVM e do próprio Banco Central. Teria o Banco Central braços para fazer tudo isso? E, nesse sentido, a PEC da autonomia do Banco Central, ela vem muito, tem muito para contribuir, porque dá, inclusive, autonomia financeira, né, para o Banco Central. E esse é um ponto que o Gabriel Galípolo tem trazido. A possibilidade de desenvolver ferramentas, de fazer determinados investimentos para aprimorar isso, a despeito da falta, eventualmente, de pessoas, né, que é uma situação que o Banco Central enfrenta, isso depende de uma autonomia financeira, econômica, e a PEC traz essa previsão. E, no fim, e além disso tudo, a PEC ela traz a formalização da questão dos mandatos, que não podem ser coincidentes com do presidente da República, confirma que o objetivo do Banco Central, a finalidade do Banco Central é perseguir uma meta de inflação, então consolida, né, cristaliza tudo aquilo que a gente já, tudo aquilo que o Banco Central já realiza, mas que eventualmente é bombardeado, digamos assim, é atacado quando há interesses políticos. E a gente pode esperar alguma mudança no sentido de, quem indica é o presidente, nesse caso não tem mudança alguma? Não tem essa alteração. Continua sendo da forma como está acontecendo hoje. E que, aliás, é um procedimento, digamos assim, é uma novidade que a gente está testando, porque a gente teve aí o episódio da indicação pela primeira vez pelo presidente da República de um presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo. Isso gerou bastante insegurança num primeiro momento, mas hoje foi uma experiência muito bem sucedida, porque o Gabriel Galípolo é super bem avaliado pelo mercado, trouxe muito esse sentimento de que realmente é possível ter pessoas técnicas e comprometidas ali com os objetivos do Banco Central, mesmo nesse novo modelo. E tem alguma expectativa de quando pode ser votada essa PEC especificamente, que ficou agora para depois da Páscoa especificamente? Pois o que eu ouvi do senador Plínio é que realmente o governo está fazendo bastante esforço para empurrar isso para frente, mas a gente não tem hoje uma perspectiva de prazo. Realmente precisaria, porque agora voltando para a CCJ, aliás, só uma observação, claro. Esse relatório já foi enviado também para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além do próprio Rogério Carvalho, né, que é quem propôs a emenda. Ele vai para a CCJ tem que aprovar, aí sim o plenário do Senado aprova. Então, provavelmente é um calendário aí estendido ainda. Tem todo um trâmite e não deve receber também algum cenário de emergência, de urgência, então vai aos pouquinhos, a gente vai acompanhar tudo isso. E aí, só para concluir, Muriel, por que isso é tão importante? Acho que eu vou dizer aqui coisas que a nossa audiência já sabe. Mas é importante reforçar. Mas é importante a gente sempre reforçar, né? Porque é isso que vai dar realmente muita credibilidade para o Banco Central tomar suas decisões de política monetária. Agora, por exemplo, num cenário de turbulência, o Banco Central tem liberdade para deixar de cortar os juros como todos gostaríamos, principalmente o governo, né, a despeito de uma eventual cobrança aí do governo, em nome da inflação, para que o país não fique desprotegido, vulnerável diante dessa instabilidade do petróleo. Essa é a melhor decisão? Tecnicamente, a gente pode até discutir se haveria espaço para cortar um pouco mais. Tem economistas que defendem, né, que poderia ter um corte maior. Mas o que deixa o mercado mais tranquilo é que essa decisão foi tomada numa base técnica e não por conta de pressão política. E isso é fundamental para que a política monetária seja crível e para que os preços de mercado representem alguma realidade. E foi isso que tem conquistado realmente o mercado por parte aí de Gabriel Galípolo, né, que é segurar esses juros num nível tão alto por tanto tempo como a gente tem acompanhado, só foi cair agora nessa... É um preço alto que a gente paga de ter um juro tão alto em nome para comprar essa credibilidade, mas é isso que está acontecendo. Então, quanto mais garantias, arcabouços a gente tiver para garantir essa autonomia, menos custo a gente vai pagar na taxa de juros. Lucinda Pinto, obrigada, viu? Obrigada, boa tarde. Boa tarde.